São 7 horas e 33 minutos. No Brasil, metade da população adulta consome bebidas alcoólicas e 1 em cada 5 adultos admite que exagera na bebida, segundo um levantamento recente do Datafolha. O alcoolismo ou transtorno de abuso de álcool é o tema da entrevista de hoje. O TNews recebe aqui no estúdio o médico psiquiatra Roberto Hatzky, que é coordenador do Hospital Heidelberg. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pela presença. Falei certo os nomes todos? Falou certo. Que bom. Falou certinho. Vamos lá, a ideia é fazer uma prestação de serviço aqui para os ouvintes, inclusive quem tiver dúvidas e quiser participar, 419-9277-0063 é o canal de WhatsApp para você mandar a sua pergunta. Eu vou começar pelo começo mesmo. Sim. Explica pra gente o que é o alcoolismo ou transtorno de abuso de álcool. O alcoolismo é uma síndrome clínica em que o álcool se torna central na vida da pessoa, né? Ela deixa de fazer outras atividades para beber, né? Ela fica muito tempo, leva muito tempo do dia intoxicada pelo álcool ou lidando com a abstinência do álcool, né? E acaba tendo prejuízo social, no trabalho, em várias esferas da vida. Que quantidade de álcool, diária ou semanal, configura um consumo abusivo? Porque acho que essa é a dúvida de muita gente, né? Sim, isso é complicado. Na verdade, existem algumas medidas da Organização Mundial de Saúde em relação ao uso problemático para a saúde do álcool, né? Na verdade, o álcool, qualquer dose de álcool é tóxica para o organismo. Não tem uma dose que seja boa, benéfica, necessariamente para o organismo. O álcool, ele sempre vai causar danos, né? E quanto maior a quantidade, pior, né? Então, em geral, para mulheres são 10 unidades por semana de álcool, né? Cada unidade de álcool é uma lata de cerveja, equivalente mais ou menos, ou um cálice de vinho, ou uma dose de destilado, tá? O cálice não é o copo até a boca, não, né? Não, É aquela taça pela metade, pequena, né? Exatamente. Uma taça que tem uns 120 ml, mais ou menos, sendo enchida aí uns 40, 50 ml, né? 60. E a cerveja, né? É uma lata de 350, porque Exatamente, agora tem latão, né? Uma lata de 350 ml, né? E daí você tem 10 unidades aproximadamente para mulheres e 14 para homens, já é um problemático, né? Então, se você tomar 2 latas por dia de cerveja, já é um uso que corre um risco grande de ter problema no fígado, né? É claro que isso ainda não configura necessariamente dependência, né? Dependência é um estado em que há uma perda de controle sobre o uso, né? A pessoa começa a beber, por exemplo, ela não consegue parar, né? Mesmo ficando abstinente vários dias, às vezes aquele bebedor de fim de semana, que o cara começa na sexta e vai até domingo, né? E daí na segunda tá se recuperando da ressaca, né? E acaba faltando trabalho, acaba tendo prejuízos por causa disso, né? O critério tem mais a ver, então, com um prejuízo à rotina. Isso, exatamente. Lógico, a quantidade também conta, né? Mas Isso. É mais quando a pessoa perde o controle, né, da quantidade e acaba prejudicando sua rotina. É assim que se chega à conclusão de que é abusivo. É um diagnóstico que acaba sendo psicossocial, né? Não basta necessariamente aquela dependência física, né? De você ter sintoma de abstinência, com tremores, com mal-estar, suor, né? Você pode ter um prejuízo comportamental bastante grande na rotina da pessoa, né? E acaba afastando os relacionamentos, né? Ou só se relacionando com pessoas que bebem também, né? Só tem os amigos do bar, por exemplo, né? Então isso já configura o alcoolismo. Por muito tempo as pessoas sempre imaginavam, até por causa do que a gente vê, né, nas novelas, no cinema, que o alcoólatra ou o alcoolista é aquele que cai na rua, que perde completamente o controle, que bebe desde de manhã cedo, que toma uma garrafa inteira de destilado até a hora do almoço, aquele exagero, né? Uhum. Como isso prejudica a percepção de pessoas que se dizem alcoolistas funcionais, mas que não deixam de ser dependentes? Sim, você tem, por exemplo, alcoolistas funcionais, aquelas pessoas que bebem, continuam trabalhando normalmente, né? Mas elas têm
prejuízos importantes físicos, elas teriam que parar de beber por causa desses prejuízos, mas continuam bebendo. Ou, por exemplo, dirigem intoxicados, né, alcoolizados, né, depois, por exemplo, de um almoço de negócios, a pessoa bebe e dirige intoxicada, né. Então, vários costumes, né, em relação ao álcool da população geral, acaba levando essa situação de ter pessoas que realmente acabam bebendo muito, perdem controle, mas mesmo assim ainda mantém uma funcionalidade, uma certa funcionalidade no trabalho, e isso engana, né? Dá a impressão que a pessoa não tem nada, mas ela tá com um problema na relação com a bebida. Para a gente entender o que, que o álcool faz com o organismo ao longo do processo de beber e depois do consumo, o que, que acontece com a gente? O álcool, ele é metabolizado pelo fígado, principalmente, e é um dos órgãos que mais lesiona. Na verdade, os dois órgãos que o álcool mais causa dano é o fígado e o cérebro, né? O cérebro, ele vai causando lesão, né? Ele vai, como a gente diz, matando alguns neurônios, né? Cada vez que você tem uma intoxicação alcoólica, você está lesionando o teu cérebro, né? E o fígado também, ele vai prejudicando a função hepática, levando a um quadro de cirrose, né? Que é uma cicatrização do fígado, né? Como se o fígado ficasse inflamado, ele tem uma hepatite antes, depois tem uma cirrose, né? Uma inflamação, e que pode levar à insuficiência hepática, quer dizer, o fígado falhar, ele não funcionar mais, e a pessoa tem que fazer um transplante de fígado. Mas o álcool ele também danifica o estômago, ele leva a gastrite, leva a refluxo gastroesofágico, quer dizer, aumenta a produção de ácido e o ácido do estômago sobe pelo esôfago, né? O álcool, então, ele danifica vários órgãos do corpo, ele é ligado a vários cânceres também. Ele aumenta o risco de câncer de fígado, por exemplo, aumenta o risco de câncer de estômago, tem vários cânceres ligados ao álcool também. E a questão cognitiva? Qual que é o efeito? O álcool ele leva a esquecimento, né? Ele prejudica, ele deixa o raciocínio mais lento, né? Existe uma demência ligada ao álcool, quer dizer, a pessoa pode beber tanto por um período longo que ela realmente começa a ter prejuízos importantes das funções cognitivas, a ponto dela, por exemplo, sair de casa e se perder, não se localizar mais, não conseguir cozinhar, se vestir, não reconhecer mais as pessoas, então leva a um quadro bem grave de demência. Mesmo não estando sob o efeito do álcool. Não estando sob efeito. Isso aí é mais persistente depois do uso por anos e por décadas, né, na verdade, e por uma quantidade grande. Por que as pessoas têm ressaca? As pessoas têm ressaca porque o álcool ele é transformado num metabólito, um aldeído, o nome é aldeído, né? E isso que é bastante, dá uma sensação bastante ruim, é tóxico pro organismo, né? Mais tóxico que o álcool, de certa maneira. Então acaba dando os sintomas da ressaca. Por que algumas pessoas ficam com essa dependência, com sintomas mais fortes, né? Com os tremores, com a abstinência mais difícil de superar? O que acontece para chegar nesse nível de dependência? A pessoa começa a beber e bebe uma quantidade muito grande e ela tem uma base biológica, muitas vezes tem uma tendência ao alcoolismo, uma genética, que em geral, às vezes tem um familiar, um pai ou um avô, em geral é mais do sexo masculino que vem, porque habitualmente no passado os homens bebiam bem mais que as mulheres, né? Hoje as mulheres estão atingindo os homens, na verdade, em consumo de álcool. Esse é um problema, elas estão crescendo muito. Eu vi um levantamento mostrando o seguinte, que o consumo entre as mulheres aumentou de forma expressiva, dobrou entre 2006 e 2023, que foi de 7,7% para 15% das mulheres. Está na Revista Brasileira de Epidemiologia. Por que isso está acontecendo? É cultural? Cultural. As mulheres, eu acho que esse é talvez um efeito colateral das mulheres assumindo papéis sociais mais semelhantes aos homens no mercado de trabalho, tendo uma carga de estresse muito grande, porque elas não abandonaram o papel tradicional delas de mulheres, elas foram assumindo mais papéis, se estressando cada vez mais e começaram a adquirir problemas que eram mais comuns nos homens, né? Então as mulheres começaram a beber mais, né?
Com relação ao prejuízo para homens e mulheres do álcool, tem diferença? Porque você falou sobre a dosagem, né? De até 10 Sim. para mulheres semanal, até 14 para homens. Acima disso já é consumo abusivo. Mas os efeitos são mais prejudiciais às mulheres? São. As mulheres têm. O nível do álcool flutua muito conforme período do ciclo menstrual, né? As mulheres elas têm uma porcentagem de gordura maior que os homens, então o álcool ele é dissolvido em gordura, ele fica no organismo, né? E vai sendo liberado muitas vezes aos poucos, tá? Então tem algumas pesquisas que mostram que as mulheres elas progridem mais rapidamente para o alcoolismo, quer dizer, elas acabam bebendo com uma forma mais intensa e mais rápida por essas alterações metabólicas. Olha só. Outro dado interessante é com relação ao que aconteceu na pandemia e pós-pandemia, em que a gente teve um aumento muito expressivo do consumo entre adultos, principalmente 25 a 34 anos, que atingiu quase 30%, na faixa dos 45 até os 54 anos, chegou a 21% da população. Que fatores contribuíram para esse aumento do consumo? A pessoa ficava em casa, às vezes trabalhando em home office, né? Então não havia cobrança, não via pessoas frente a frente, né? Assim, não tinha como você encontrar essa outra pessoa e essa pessoa sentir um hálito etílico, né? É muito mais fácil quando você está em casa, trabalhando de casa, você consumir álcool, né? Sem deixar as outras pessoas perceberem, né? Então as pessoas ficaram muito em casa, eh, algumas pessoas sem trabalhar efetivamente, com mais tempo ocioso e acabaram bebendo mais. Tem participações de ouvintes chegando aqui com dúvidas, vou registrar uma que é a seguinte: quem já bebeu muito e chegou a fazer tratamento com comunidade terapêutica e parou de beber, nesse caso, os danos são reversíveis? Muitos danos, sim. A maior parte dos danos, sim, né, são reversíveis. O fígado acaba voltando ao normal depois de um tempo, né, ele se regenera, então são reversíveis, sim. Com relação a adolescentes, tem uma outra dúvida chegando aqui: os efeitos do álcool para quem começa a beber muito cedo. Quanto mais cedo se começa a beber, maior o risco de alcoolismo, tá? Isso tem estudos mostrando que realmente é pior. A gente está falando de que faixa de idade? Porque a gente sabe que os adolescentes bebem, né? Mas alguns Sim, começam a partir de uns 13 anos já a beber com certa sim, sim. frequência. Eu já peguei pacientes com alcoolismo na idade adulta que começaram a beber com 9 anos, 10 anos, muito cedo, né? Começaram a beber dados pelos pais, né? O principal problema é que daí ficam mais propensos a se tornarem Sim, independentes. sim, sim. Com relação a gente falou sobre pandemia, falou sobre a mudança cultural da mulher, né? A questão do estresse, da sobrecarga. Além disso, em geral, né? Na Uhum. análise do especialista, por que as pessoas acabam bebendo em excesso? É interessante que as pessoas elas querem sair de si, né? Elas querem é, é, ter um estado alterado de consciência, né? Por isso os seres humanos consomem substâncias, né? Tem pergunta também chegando aqui com relação a perder a noção das coisas e esquecer do que aconteceu. O que é amnésia alcoólica? Você bebe demais e daí você esquece, realmente prejudica a memória e daí você age, e daí no dia seguinte você não lembra de nada que aconteceu. Isso a intoxicação alcoólica pode fazer. E por que isso acontece? Porque o álcool ele ataca diretamente o cérebro, ataca o hipocampo, que é a região que registra a memória de curta duração. Se a pessoa tem amnésia é porque realmente a O álcool está quantidade de álcool prejudicando, foi sim, muito grande. exatamente. Com relação ao peso da questão cultural, tá? O Brasil não é o país em que as pessoas mais consomem álcool. A gente Não. sabe que Estados Unidos, alguns países europeus consomem-se até mais, mas a gente tem a cultura, principalmente da cerveja, né? Como que essa questão cultural, a gente às vezes até nas músicas, né, de uma glamorização do álcool, de eu bebo mesmo, ou de tratar com muito humor, né? A coisa da pessoa que tá bêbada ser engraçada. Como que isso influencia essa questão do uso abusivo? Isso é péssimo, acaba favorecendo o alcoolismo, né? E a pessoa é engraçada por um tempo e depois se torna irritada, agressiva, né? São 7 horas e 48 minutos, a gente vai fazer uma pausa para o intervalo e na volta vamos falar um pouquinho sobre como se recuperar, como que se trata Uhum. uma situação de consumo abusivo de álcool. Já já. São
São 7 horas e 50 minutos. Hoje a gente está falando sobre alcoolismo aqui no estúdio com o Dr. Roberto Hatz, que é médico psiquiatra e já explicou bastante sobre o que é, né, o abuso de álcool. Agora vamos falar sobre soluções aí para quem se identificou, tem alguém passando por uma situação assim. Em geral, como é que se trata o transtorno de abuso de álcool? Em geral, você procura um serviço de assistência à saúde, né? Por via UPA ou um ambulatório do SUS, uma unidade de saúde. O clínico geral, ele pode tratar no início, o médico de família pode tratar no início o alcoolismo. Existem algumas medicações que podem ser usadas. O grosso do tratamento é a psicoterapia, né? Então esse paciente ele vai ter que fazer um tipo de psicoterapia ou até procurar recursos na comunidade. O Alcoólatras Anônimos, o AA, ele funciona bastante bem para pessoas que seguem o tratamento, que ficam no tratamento. Então, realmente é uma processo de motivação da pessoa, né, através de várias técnicas psicoterápicas, para tentar convencer a pessoa que aquilo é um problema e ela se motivar a parar. Essa consciência de ser um problema é um primeiro passo importante e que às vezes é bem difícil, né? Muito importante. E às vezes é bem difícil. Às vezes tem situações que a pessoa está correndo risco de vida, ela tem que ser internada contra a vontade, né? Ela fica intoxicada em situações, está morando na rua, está em situação de rua. Então nessas situações ela corre risco de vida e precisaria ser internada. É uma emergência Sim. daí, né? Com relação a esses grupos de apoio, como você citou, por que eles são bons para quem tem esse tipo de problema? Eles dão um recurso da comunidade, né? São pessoas que já passaram pelo problema, que estão abstinentes há um tempo, que desenvolveram estratégias para lidar com o problema e eles acabam ensinando para os colegas, para os parceiros, a como lidar com o alcoolismo. Uma pessoa que perde o controle do consumo de álcool, mas não chega a desenvolver sintomas graves de abstinência, ela pode se reabilitar para beber socialmente ou, no caso de um transtorno assim, tem que parar? Há um grupo de pacientes que pode beber socialmente, sim. Depende do nível de dependência. Isso tem que ser avaliado pelo Isso, médico. exatamente. E com relação aos medicamentos que você citou, o que fazem esses medicamentos que são prescritos para quem está tratando? Por exemplo, o medicamento mais usado para alcoolismo, com mais efetividade, é o naltrexona, que é um antagonista opioide que age nos centros do prazer no cérebro. Então ele diminui o prazer ligado à bebida e diminui a vontade de beber. Daí tem um outro remédio que esse é mais difícil de encontrar no mercado brasileiro hoje, que é o disulfiram, que é um remédio antigo em que se você associa com álcool, a pessoa passa mal por causa do álcool. Então tem o que a gente chama de efeito aversivo, né? O álcool acaba dando um nojo para a pessoa, né? Porque ela passa mal quando usa com álcool. E daí aos poucos vai perdendo o interesse em função do mal-estar que sente, né? Exatamente. Agora, adianta tomar só remédio? Não, né? Você falou sobre Por que é tão importante a terapia? Porque o remédio ele diminui a vontade de beber, mas não muda a percepção que a pessoa tem pelo álcool. Ela tem que mudar a relação que ela tem com o álcool, né? Ela tem que tirar o álcool do papel central da vida dela. Geralmente esse consumo abusivo está associado a traumas, a problemas, ao quê? Às vezes o estresse no dia a dia, às vezes a depressão. Muitas mulheres começam com depressão e começam a beber. A ansiedade social, pessoas que têm uma ansiedade muito intensa, pânico, também começam a beber, tá? Então, tem vários fatores que levam ao uso do álcool. Esses dias eu estava vendo como tem aumentado, né, isso, a abordagem com relação ao alcoolismo nos jornais, né, nas revistas, em que as pessoas até se expõem e como colunistas colocam suas próprias experiências, né, para incentivar outras pessoas a buscarem ajuda. E li uma frase que eu queria que você comentasse, que o alcoolista ele precisa de destino, ou seja, ele precisa ter rotina. O consumo do álcool em si acaba colocando a pessoa numa quebra de rotina muito perigosa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O ócio favorece o consumo de álcool e outras drogas, né, outras substâncias. Então, ter uma rotina, atividade física, né, importante, frequente, um trabalho, família, né, pessoas que são casadas bebem menos, pessoas que são solteiras, né? Então isso ajuda bastante.
Uma questão que sempre surge, né, de dúvida de pessoas que não necessariamente bebem de forma abusiva, mas que às vezes são aqueles bebedores de fim de semana de muitas quantidades. Beber pequenas quantidades com mais frequência na semana é pior ou menos pior do que beber um número maior de doses de uma só vez? É menos pior, né? Beber pequenas quantidades com mais frequência do que muita quantidade de uma só vez. Muita quantidade que uma só vez pode dar amnésia alcoólica. Tem alguns danos do álcool que são ligados ao pico do nível do álcool no sangue, né? Então, você ter intoxicações frequentes é muito ruim para o cérebro, por exemplo, né? Para o cérebro é melhor pequenas quantidades com mais frequência do que mais intenso de uma só vez. Ou seja, as pessoas que têm aquela noção de que não, eu bebo socialmente, mas aí chega no fim de semana e toma 12 doses. Daí já está causando dano para o teu corpo, para o cérebro, né, para o fígado. E o que é o coma alcoólico? 10% das pessoas que entram em intoxicação alcoólica, quer dizer, bebem em excesso, né, elas podem chegar no coma alcoólico. 10%, é bastante gente. A pessoa fica inconsciente, ela não reage a estímulos e é uma emergência médica, tem que ser atendida pelo serviço de atendimento o quanto antes. Você fala bastante sobre a questão da intoxicação. Dá para a gente comparar com outras substâncias, o que o álcool causa nesse sentido da intoxicação? O álcool ele é mais perigoso, por exemplo, do que outras substâncias para intoxicação. Ele é mais perigoso que a intoxicação pela maconha, por exemplo. A cocaína pode causar infarto, pode causar parada cardíaca na intoxicação, convulsão, mas o álcool também ele causa rebaixamento no nível de consciência, pode ter uma parada cardiorrespiratória com a intoxicação alcoólica. Então ela é bastante grave, né? Especialmente entre os jovens, né? Que às vezes Sim. quando são jovens bebedores, né? Ainda não tem noção do limite. E quando misturam energético com o destilado. O energético camufla o efeito do destilado e engana o cérebro. Que é justamente o que os mais jovens mais bebem, né? Exatamente. O destilado com o energético. Exatamente. Então, tá aí o perigo. Com relação às fases, quais são as fases, né, de comportamento que acontecem com as pessoas ao longo da intoxicação, vamos dizer assim, né? O que vai acontecendo? A gente sabe que no começo é uma descontração, o que vai acontecendo? No início a pessoa fica desinibida, ela fica mais alegre, mais jocosa, fazendo piada. Depois ela fica agressiva, irritada, daí ela começa a chorar, fica triste, e daí ela fica mais inconsciente, mais pouco reagindo menos. Normalmente é assim. E as Isso. pessoas que ficam agressivas? A pessoa fica agressiva, ela pode agredir pessoas próximas, né? Então não adianta discutir, é melhor se afastar da pessoa quando ela está intoxicada dessa forma. Se a pessoa está diante de alguém que está claramente intoxicado pelo álcool, às vezes até sem consciência já, como é que se socorre alguém assim? Não, tem que chamar o SAMU, né? Chama o SAMU, que o SAMU vem e ajuda. Ou pronto-socorro, né? Pronto-socorro, não adianta tentar resolver sozinho. Ou leva para o pronto-socorro, exatamente. Vamos encerrando, já são 7h59, eu agradeço muito por todos os esclarecimentos. Como é que as pessoas te encontram, doutor, se quiserem conhecer a clínica ou fazer contato com você? Pode procurar no Instagram da clínica, é o Hospital Heidelberg, que é Heidelberg. A gente vai colocar também no link da entrevista que fica disponível no YouTube. Muito obrigada, bom dia. Obrigado, bom dia. Esse é o Dr. Roberto Hatz, que veio aqui para falar sobre transtorno de abuso de álcool. A entrevista fica disponível no nosso canal no YouTube, T-News no Ar, para que você assista novamente, compartilhe aí com quem você quiser. São 7h59, eu vou encerrando aqui o T-News de hoje. Amanhã, às 6:50, eu volto com mais notícias. Para os ouvintes, ótima quarta-feira e até lá.